Fala pessoalzinho do terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Marcelino, professor de música do Colégio Alma Mater. Pessoal, nessa semana nós vamos precisar fazer a atividade na página 40, continuando a atividade que a gente estava fazendo na semana passada. Semana passada nós fizemos a clave de Sol, aprendemos como faz a clave de Sol. Nessa semana nós vamos escrever as notas na pauta, certo? Mas para isso a gente precisa aprender a diferenciar as notas que estão nas linhas e as notas que estão nos espaços, correto? Então, nas duas primeiras pautas, vocês vão apenas fazer as notas nas linhas, quantas vocês quiserem, mas apenas notas nas linhas. Fiquem atentos ao próximo vídeo que vai ensinar como é que a gente faz as notas nas linhas. As duas pautas seguintes a gente vai fazer as notas que estão nos espaços, certo? Somente as notas que estão nos espaços. Então as duas primeiras pautas nós vamos fazer as notas que estão nas linhas e as duas próximas a gente vai fazer as notas que estão nos espaços. Pessoal, não esqueça, para escrever uma nota musical a gente precisa colocar no começo da pauta a clave de Sol. Então, se você ainda não aprendeu direito, não conseguiu fazer corretamente a sua clave de Sol, vá no vídeo da aula 2 e reveja novamente como que a gente faz para assinar a clave de Sol na pauta, certo? Se você já aprendeu, para cada pauta que você for fazer, nós vamos fazer 4 pautas hoje. Para cada pauta que você for fazer, você precisa abrir com uma clave de Sol, certo? Essa é a regra da música. Toda nota que você for escrever, ela precisa de pauta e da clave, senão ela não é uma nota, ela é simplesmente uma bolinha ou um risco no papel, tá certo? Então, essa é a regra da música, então toda vez que você for escrever uma nota, coloque primeiro a clave de Sol, ok? Então, no próximo vídeo eu mostro como é que a gente faz para colocar as notas nas linhas ou nos espaços e para a gente aprender a identificá-las também, quando elas estão nas linhas ou quando elas estão nos espaços. Bem, pessoal, para eu fazer esse exercício, a primeira coisa que eu tenho que saber é diferenciar as notas que estão nas linhas da pauta e as notas que estão no espaço da pauta, certo? É bem simples, parece difícil, mas é bem simples. As notas que estão na linha da pauta, elas são colocadas dessa maneira aqui, ó. Perceba que a linha passa exatamente no meio da nota, correto? Perceba também que eu não coloco dúvidas, ou seja, às vezes a pessoa vai colocar e coloca dessa forma aqui. Ou seja, eu estou em dúvida, eu não sei se eu coloquei na linha ou se eu coloquei no espaço, certo? Por isso que a linha tem que passar exatamente no meio da nota. Então, o primeiro exercício aí, você vai fazer as notas que estão na linha. Então, deixe bem claro, pode fazer quantas quiser, mas deixe bem claro que a nota está na linha, ou seja, a linha está exatamente no meio da nota, certo? Agora, como é que eu vou saber quando a nota está no espaço? No espaço, nenhuma linha passa dentro da nota. Existe a nota, e aí tem uma linha em cima, uma linha embaixo. Nenhuma linha passa por dentro da nota. Então, por isso que eu não posso fazer dessa maneira aqui, ó. Porque eu não sei se ela está na linha ou está no espaço. Ah, professor, mas uma linha passou, então quer dizer que está na linha. Não sei, certo? Pode ter sido um erro, pode ter sido, que tenha acontecido alguma coisa ali na hora de assinar a nota ali, certo? Também por isso que a gente não faz maior do que o espaço, olha só. E aí, ela está na terceira linha? Está na segunda linha? Está no espaço? Aonde que ela está? Certo? Então é necessário que eu tenha esse cuidado, certo? Notas que estão na linha, a linha passa exatamente no meio da nota. Notas que estão no espaço, nenhuma linha passa dentro da nota, correto? Bem, pessoal, para fazer o próximo exercício, agora da apostila, agora que vocês já aprenderam como é que a gente faz
coloca as notas nas linhas e nas pautas, é necessário que a gente coloque primeiro a clave de Sol. Por que a clave de Sol? Porque se não tiver a mamãezinha das notas lá, se não tiver a clave de Sol, as notas não têm nome, então não são notas, são só bolinhas, certo? Então na música, para a gente escrever notas musicais, a gente precisa da pauta e a gente precisa da clave de Sol. Se não tiver isso, não é nota, certo? Bem, no exercício onde a gente tem que colocar as notas nas linhas, eu posso colocar aonde eu quiser, lembrando só da regra de colocar as notas nas linhas, certo? Ou seja, a linha tem que passar exatamente no meio da nota, certo? Não pode ultrapassar a linha de cima e nem pode ficar mais ou menos, a linha tem que estar exatamente no meio da nota. Agora, pessoal, para eu fazer nos espaços, colocar as notas nos espaços, eu preciso me atentar à regra que a gente já aprendeu. Nenhuma linha pode passar dentro da nota, certo? Nenhuma linha pode transpassar a nota. Então, eu posso colocar onde eu quiser, eu não preciso colocar somente no espaço. Eu posso colocar em qualquer espaço que eu quiser, desde que a linha não passe por dentro da nota, certo? Ok? Pessoal, ainda não é para fazer a atividade, tá ok? Você não faça a atividade ainda. Antes de começar a atividade, eu gostaria que você conhecesse talvez o maior compositor de todos. Todos os compositores que eu trago para vocês são os melhores compositores que a história já viu. Porém, dentre esses grandes compositores, muitos estudiosos, muitos músicos, muitos musicólogos, muitos maestros apontam Mozart como o maior de todos, ou pelo menos entre os 3 maiores entre os maiores. Então agora vamos ouvir a história de Mozart e depois eu volto para dar a dica de como a gente vai fazer a nossa atividade de hoje. Mozart. Dó e Mi são amigos especiais. Os 2 irmãos, com nomes de notas musicais, vão levar você a lugares fantásticos. Hoje, a viagem é até a época de Mozart. Bom passeio! Chegou a primavera. Queria aprender a voar. Deve ser tão bom, exclamou Mi, enquanto olhava para um enorme bando de pássaros. Quer voar comigo para um lugar bem distante? Perguntou Dó a sua irmã. Dó e Mi puseram Mozart para tocar e, levados pela melodia, foram parar em outra época. Escute a música e acompanhe-os nesta divertida viagem no tempo. O voo dos 2 irmãos só acabou quando chegaram à Áustria, no dia do nascimento de Mozart, 27 de janeiro de 1756. Dó, quem é aquele bebê que está dando gargalhadas? Os bebês não costumam chorar quando nascem? É o Mozart, Mi, respondeu o irmão, tendo um enorme ataque de risos. O bebê foi batizado com o nome de Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus Mozart, mas quando cresceu, preferiu ser chamado de Amadeus, amigo de Deus. O pai do compositor era músico e ensinou os filhos, Johannes e Maria Ana, a tocar junto desde muito pequenos. Os meninos gênios se deram tão bem que foram aplaudidos em muitas cidades da Europa. Bravo! Quer brincar de faz de conta e fingir que somos os irmãos músicos? Boa ideia, Mi! Vou desenhar o cartaz do próximo concerto. Não esquece de
pôr os nossos nomes artísticos, Amadeus e Nonnerlo. Ao som de uma ópera de Mozart, Dó e Mi chegaram a Veneza, onde o compositor viveu um período muito feliz. As suas gargalhadas eram tão divertidas e contagiantes que até os peixes davam saltos de alegria. Dó, olha aquele cardume, os peixes estão doidos. Vamos ver quantos conseguimos pegar com os nossos chapéus? Mas depois a gente põe de volta na água, disse Mi, que adorava animais. Aos 25 anos, Mozart mudou de Salzburgo, sua cidade natal, para Viena, a capital da Áustria, apaixonado e entusiasmado pelo ambiente musical da cidade. Foi ali que ele se casou e onde escreveu uma de suas obras mais importantes, a ópera A Flauta Mágica. Também tem uma flauta mágica, Mi. E qual é a magia dela? Faz a gente voar. Dó começou a tocar e os dois irmãos juntaram-se às andorinhas que passeavam no céu. A vida nos prepara algumas surpresas. Mozart estava escrevendo um requiem, uma música para ouvir em funerais, quando adoeceu gravemente e morreu. Que pena este compositor ter morrido tão novo, Dó. Mas as músicas dele ficaram para sempre. E as gargalhadas também. Vamos imitá-lo e dar a gargalhada mais alta do mundo? Dó e Mi voltaram para casa com a certeza de que nunca mais iam esquecer de Mozart, e também com uma promessa: levar você no próximo passeio para conhecer a vida de outro grande compositor, o francês Bizet. Boa viagem! Pessoal, na atividade de hoje eu coloquei 4 músicas de Mozart, ou seja, para todo estudante de música é importantíssimo que ele conheça Mozart, certo? É importantíssimo que ele conheça Mozart. E dentro do conhecimento sobre Mozart, é importantíssimo que ele conheça ou ela conheça 4 músicas principais. Então, eu trouxe para vocês primeiro a Sinfonia número 40 de Mozart. Depois eu trouxe uma interpretação esplêndida de um trecho da obra A Flauta Mágica, a ópera A Flauta Mágica. Esse trecho é chamado de Rainha da Noite. É um dos trechos mais difíceis de serem cantados e serem interpretados no mundo. Em seguida, eu trouxe para vocês a Ala Turca. Logo que vocês ouvirem a Ala Turca, vocês logo vão lembrar de desenhos ou vocês vão lembrar de toques de celulares que vocês já ouviram. Certo? E para terminar, nós vamos ouvir talvez a mais conhecida de todas as músicas de Mozart, a Pequena Serenata Noturna. Bons estudos e até a próxima!